3. A sabedoria convida a viver. Provérbios capítulo 9, do versículo 1 ao 18. Em vez de ir aos lugares de maior movimento na cidade, a sabedoria fica em casa e oferece um grande banquete. Preparativos, versículo 1 e 2. No capítulo anterior, vimos a sabedoria trabalhando na criação, mas aqui a vemos, depois de construir uma casa espaçosa, 7 colunas, onde prepara um banquete suntuoso. Os israelitas não costumavam abater os animais de seus rebanhos para consumi-los, de modo que eram raras e bem-vindas as oportunidades de comer carne de boi ou de cordeiro assada. A mesa seria posta com inúmeras iguarias e também com vinho. O vinho poderia ser misturado com água, normalmente 3 partes de água para 1 de vinho, ou com especiarias. Porém, a presença de vinho à mesa não deve ser interpretada como endosso divino para o consumo de bebidas alcoólicas. O vinho era parte normal das refeições em Israel, mas em momento algum a Bíblia aprova a embriaguez. Provérbios capítulo 20, versículo 1, Provérbios capítulo 23, versículo 29 ao 33, Provérbios capítulo 31, do versículo 4 ao 7. Outros comentários sobre essa questão serão apresentados mais adiante. O convite, versículo 3 ao 9. Em vez de ela própria sair a sabedoria, como nos outros 2 convites, dessa vez a sabedoria envia suas belas servas para os lugares mais altos da cidade, a fim de convidar as pessoas para o banquete. Naquele tempo era costume o anfitrião ou a anfitriã fazerem 2 convites. O primeiro, realizado com alguns dias de antecedência, informava os convidados sobre o dia e a hora do banquete, e o segundo, realizado no dia da festa, confirmava quem estaria presente. Lucas capítulo 14, versículo 16 ao 24, Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Sabendo o número aproximado de convidados, os cozinheiros poderiam preparar carne suficiente para que houvesse bastante para todos, sem que nada fosse desperdiçado. Esta passagem não fala de um convite preliminar. As servas dizem apenas: venham imediatamente. Observe que seu convite é dirigido a um grupo de pessoas, os simples, Provérbios capítulo 9, versículo 4. O primeiro convite da sabedoria foi para os nécios, os escarnecedores e os loucos, Provérbios capítulo 1, versículo 22. Os escarnecedores riram dela, de modo que seu convite foi apenas para os nécios e loucos, Provérbios capítulo 8, versículo 5. Mas os loucos rejeitaram a sabedoria de Deus, de modo que neste terceiro convite ela chama apenas os nécios simples para o banquete. É arriscado rejeitar o convite de Deus, pois nunca sabemos se é nossa última chance de participar dele. Lucas capítulo 14, versículo 24. É evidente que, quando os nécios aceitam o convite, isso implica deixar para trás sua turma, e os escarnecedores e loucos tentam convencê-los a ficar. Provérbios capítulo 9, do versículo 6 a 8. Os pecadores rejeitam a repreensão e a reprovação, mas os sábios aceitam ambas e se beneficiam delas. Os nécios, escarnecedores e loucos preferem fazer as coisas a seu modo e ouvir os outros dizerem que estão certos, mas os sábios querem ouvir a verdade. Ensine os sábios e eles aceitarão a verdade e se tornarão ainda mais sábios. Tente ensinar os insensatos e eles rejeitarão a verdade e se tornarão ainda mais insensatos. Celebração, versos 10 ao 12. O que recebemos quando aceitamos o convite da sabedoria e comparecemos ao banquete? Em primeiro lugar, crescemos em nossa reverência pelo Senhor e nos aprofundamos em nosso conhecimento do Santo, versículo 10. Quanto mais completo é nosso conhecimento de Deus,
mais aguçado se torna o nosso discernimento com relação às decisões da vida. Além disso, a sabedoria promete dar vida longa, versículo 11, e encher nossos dias e anos de experiências ricas da graça de Deus. O Senhor quer acrescentar anos à nossa vida e vida aos nossos anos. E Ele o fará, se obedecermos à sua sabedoria. O versículo 12 lembra que o Senhor deseja construir um caráter piedoso em nós e que não podemos tomar esse caráter emprestado de outros nem transferi-lo para os outros. Trata-se de uma questão individual, que implica decisões individuais. Pertencer a uma boa família, frequentar uma igreja fiel ou estudar nos melhores estabelecimentos de ensino não garante a construção de nosso caráter. O caráter é construído com base nas decisões, e quando estas são erradas, criam um mau caráter. Condenação, versículo 13 ao versículo 18. O capítulo encerra com um vislumbre da prostituta, loucura, enquanto chama os mesmos nécios e os convida para sua casa. Porém, se aceitarem seu convite, em vez de um banquete, participarão de um funeral, o deles. Em Provérbios 5, do versículo 15 ao 18, Salomão compara as alegrias do amor conjugal com beber água pura de uma fonte refrescante, mas a loucura adúltera oferece água roubada da fonte de outra pessoa. Deus ordenou que o casamento fosse uma cerca ao redor da fonte, para que ninguém a poluísse. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Nunca deixou de fazer parte da lei de Deus. E se tratando de possuir vida eterna e de viver de modo agradável a Deus, não há meio termo. Aceitamos o convite ou o recusamos. Obedecemos à sabedoria ou a rejeitamos. Aqueles que se dizem neutros, na verdade, estão rejeitando a palavra tanto quanto aqueles que a recusam de todo. Quem não é por mim é contra mim, Mateus 12, 30. Qual será a sua escolha? Um banquete ou um funeral? A declaração do pai, filho meu, aparece 23 vezes em Provérbios, mas a influência da mãe não é deixada de fora. Veja Provérbios 1:8, Provérbios 4:3, Provérbios 6:20, Provérbios 10:1, Provérbios 15:20, Provérbios 19:26, Provérbios 20:20, Provérbios 23:22, Provérbios 23:25, Provérbios 28:24, Provérbios 30:11, Provérbios 30:17, Provérbios 31:1. Em Tiago capítulo 1, versículo 14, usa as imagens de caça e pesca para tratar da mesma questão. Os verbos atrair e seduzir transmitem a ideia de engodar ou atrair com uma isca, numa armadilha ou num anzol. A tentação é a isca, e Satanás deseja que pensemos que podemos pegá-la sem sofrer qualquer consequência. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Infelizmente, não é assim que funciona. Em Provérbios 3, termos hebraicos são traduzidos por nécio ou louco, kécio. Os nécios, o nécio grosseiro e estúpido, o nécio corrupto, moralmente pervertido e irracional e nabal, o nécio bruto, semelhante a um animal obstinado. Vê 1 Samuel capítulo 25.